Jesus pega os seus discípulos aqui e entra na sinagoga. Vocês sabem o que era a sinagoga na época de Jesus? Era o lugar da oração. O povo se reunia na sinagoga para buscar orientações para a sua vida, como viver a fé. E aí, na época, os fariseus, os rabinos, passavam então a orientação da lei, a observação da lei. Jesus entra na sinagoga, mas Jesus começa a ensinar e as pessoas começam a ficar admiradas. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade. Ensinar com autoridade não significa que ele gritava e era enérgico. Não. Era uma palavra que no fundo tocava na vida das pessoas e uma palavra que comunicava vida. Uma palavra que ele pronunciava, mas ao mesmo tempo esta palavra se tornava carne. E é interessante. Num lugar de oração, a sinagoga era um lugar de oração. É como hoje a igreja, como nós que nos reunimos aqui. Mas olha que interessante. Ali naquele lugar tinha um endemoniado. Um homem possuído por um demônio. E esse demônio começa a debater. Quando escuta a palavra de Deus, começa a dar chilique. É verdade que muitas vezes a gente, quando fala do endemoniado, a gente pensa, a gente já viu aqueles filmes, né, que o demônio entra numa pessoa e começa a chacoalhar e a pessoa começa a mudar a voz. Tem nada a ver com isso, né, irmãos? A possessão não é assim. Claro que existe a possessão, mas não dessa forma. O demônio age na nossa vida. O demônio muitas vezes nos impede de escutar a palavra de Deus. Fecha o nosso ouvido. O demônio muitas vezes, diante da palavra de Deus, ele sugestiona as coisas para nós. Ah, mas isso aí que o padre está falando, isso aí que a igreja está falando, é muito difícil. Isso é impossível de acontecer. É como aqui, o demônio se manifestou e falou para Jesus: que eres de nós? Nós sabemos quem tu és o santo de Deus. E na verdade é assim que reage o demônio. Muitas vezes, o demônio entra na nossa vida porque ele não quer que nós tenhamos a salvação. E nem que escutemos a palavra de Deus. Por isso, irmãos, a cada celebração que nós participamos, Deus também expulsa os demônios da nossa vida. E é necessário que Deus tire esses demônios que nos enganam. Por isso Jesus fala para esse homem: cala-te e sai dele. E o demônio o agita e vai embora. Eu percebo a necessidade que nós temos, que a cada dia Deus vença os demônios que estão dentro de nós e que nos impedem de escutar a Deus. E isso acontece pouco a pouco. Para que de fato, irmãos, nós podemos servir o Senhor, amar o Senhor. Porque amar o Senhor significa sermos felizes. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele quer o melhor na nossa vida. O demônio muitas vezes fala: não, Deus não te ama. Olha quanto você sofre. Por que Deus permite esse acontecimento? O câncer, a doença, você está em endividade, problemas, dificuldades.
O demônio sempre nos engana e nos faz duvidar do amor de Deus. Mas Deus nos ama e Deus nos quer de verdade, nos dá a alegria e a felicidade. Por isso esta palavra é belíssima e convida a cada um de nós, irmãos, a estarmos diante do Senhor, a ouvir a sua voz, a deixar que de fato o Senhor tome conta da nossa vida. São Paulo fala do valor da virgindade, né? De permanecermos virgens para servirmos o Senhor, né? Que nós não tenhamos nenhuma outra preocupação. Semana passada ele falava, na sua carta aos Coríntios, ele falava que aquele que é casado vive como se que não tivesse mulher, ou não tivesse marido. Por quê? Para podermos servir o Senhor. Porque o fundamental e o essencial para a nossa vida é justamente isto. E o problema do mundo hoje é querer tirar Deus da história, tirar Deus da vida do homem. E tirar Deus da vida do homem, sabe o que significa? Destruir o homem. Por isso que esta palavra hoje, de fato, atue na nossa vida e nos ajude, de fato, a contemplar este amor de Deus, a contemplar este profeta que veio no meio de nós, esta palavra que foi dita por ele. Que Deus possa, de fato, vencer o mal na nossa vida, para que nós também, irmãos, proclamemos os louvores do Senhor.